Bem-vindo ao Bitcoin para leigos. Nesse vídeo, vamos fazer uma jornada que revela como o dinheiro evoluiu desde as trocas primitivas até o Bitcoin. Uma inovação que está transformando o mundo financeiro. Prepare-se para entender o passado, o presente e o futuro do dinheiro. E apesar do sobe e desce no preço do Bitcoin, muitos empresários foram até o Paraguai atrás de energia mais barata para instalar mineradoras de moedas virtuais. O Bitcoin já valorizou mais de 60% em 2024 e mais de 300% desde janeiro de 2023. Uma moeda virtual, o Bitcoin, está ganhando cada vez mais adeptos em diversos países. Em Nova York, já até bar que aceita esse tipo de dinheiro digital. Que não é controlado por nenhum banco central, mas por criptografia. Nesse primeiro vídeo, vai ser necessário eu explicar um pouco sobre a origem do dinheiro, para depois nós falarmos sobre a digitalização do dinheiro e o surgimento do Bitcoin. Bom, a gente vai ser breve aqui, como nunca foi falado nas escolas sobre gestão financeira e nem explicado como funciona o dinheiro. O povo brasileiro é pobre desse conhecimento. A grande maioria das pessoas não sabem disso. A história do dinheiro é uma jornada fascinante, que começa há milhares de anos. Antes de termos dinheiro como conhecemos hoje, as pessoas usavam um sistema de troca direta, trocando bens e serviços diretamente entre si. Imagine tentar trocar uma vaca por um saco de grãos. Embora isso pudesse funcionar em uma pequena comunidade de pessoas, se tornaria impraticável e economicamente impossível para maiores transações mais complexas e para maiores territórios. Esse sistema durou alguns anos. Podemos considerar e chamar isso de troca direta. No início, a troca direta era a principal forma de transação. O maior problema é que as pessoas precisavam encontrar alguém que quisesse fazer essa troca. Então, podemos concordar que esse método tinha suas limitações, especialmente quando se tratava de transações maiores ou mais complexas. Por volta de 3000 a.C., na antiga Mesopotâmia, as civilizações começaram a usar formas primitivas de dinheiro, como conchas e pedras. Esses itens foram usados, eram itens considerados escassos e facilmente reconhecíveis pela população. Na região onde hoje é a Tunísia, os lídios cunharam as primeiras moedas de metal. Essas moedas tinham um valor fixo e foram amplamente aceitas. Esse desenvolvimento foi crucial para a evolução do comércio. Agora imagine só negociar uma grande quantidade de valor. Você teria que andar com sacos de moeda, que poderia ser muito perigoso, deixando o transporte dessa moeda mais cara ainda e um grande risco que ela fosse roubada. No século IX, durante a dinastia Tang, na China, o papel moeda foi introduzido. Então nasce a ideia do dinheiro em papel. Este avanço permitiu transações de maior valor sem a necessidade de transportar muito metal, que era pesado e muito raro. Depois desse acontecimento, vários lugares tiveram suas próprias moedas e dinheiro de papel. Ao passar dos anos, foi necessário o surgimento de um novo estabelecimento para que pudesse centralizar e controlar, fiscalizar e imprimir o dinheiro. No século XVII, surgiram os primeiros bancos centrais, como o Banco da Inglaterra, fundado em 1694. Avançando para o século XX, o dinheiro começou a se digitalizar com a introdução de cartões de crédito, por exemplo, e pagamentos eletrônicos, trazendo assim o dinheiro para a era do digital. Agora que a gente já passou pela base de como que surgiu a moeda de troca e o surgimento do dinheiro, vamos começar a falar sobre reserva de valor. Uma reserva de valor é um ativo que mantém o seu valor ao longo do tempo e pode ser usado para armazenar riqueza, como por exemplo o ouro. O ouro tem sido utilizado como uma forma confiável de preservar riqueza devido à sua durabilidade e escassez. Por isso que você vê no jornal alguns bancos centrais estocando ouro em caso de alguma guerra mundial ou coisa do tipo.
Agora a gente vai trazer a história do dinheiro para o Brasil. Vamos considerar a história a partir do Plano Real. Antes de 1994, o Brasil enfrentava uma crise de hiperinflação severa. A moeda brasileira se desvalorizou rapidamente. Existia uma variação de preço todos os dias. A vida era difícil para a população, impactado pela economia de forma negativa. O país precisava urgentemente de uma solução para estabilizar a sua economia. Surge assim a implementação do Plano Real. O Plano Real foi uma série de reformas econômicas implementadas para estabilizar a economia brasileira. Uma das principais medidas foi a criação de uma nova moeda. Nasce assim o real. A introdução do real foi acompanhada de reformas fiscais e um novo sistema de controle contra a inflação. Um exemplo do poder de compra do real da época era que 1 grama de ouro era igual a 11 reais, um ovo era igual a 1 centavo e outras coisas que só quem nasceu nos anos 80 e 90 vai lembrar do valor. O Plano Real mudou tudo. Veja bem, um novo conceito de dinheiro foi implementado e o país melhorou. O dinheiro ele tem algumas funções. Dessas eu vou destacar 3. Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. O meio de troca funciona da seguinte forma. Ele simplifica as transações, substituindo a necessidade de um sistema de troca direta. Lembra que a gente falou lá atrás? O pessoal trocava conchas e pedras. E bens e serviços. Então, hoje em dia, o meio de troca, que nós temos é o pagamento de mão de obra, o pagamento de serviços, usando o dinheiro. Unidade de conta, o dinheiro também serve como uma unidade de conta, fornecendo uma medida comum para avaliar valores de bens e serviços, imóveis, carros e outras coisas que você conhece e usa o dinheiro para comprar. Isso permite que os preços sejam estabelecidos e comparados de uma forma consistente. E também o dinheiro é considerado como uma reserva de valor. O dinheiro permite que você armazene riqueza para o futuro, invista e receba um retorno, caso a moeda esteja no positivo. O Bitcoin busca cumprir essas funções, especialmente como uma reserva de valor e meio de troca, só que digital. Embora ele seja mais novo e mais volátil do que as moedas tradicionais, com o tempo ele veio se valorizando e a moeda tradicional ela vem desvalorizando. Tradicionalmente, a emissão e o controle do dinheiro são responsabilidades do governo e dos bancos centrais. Esses órgãos regulam a quantidade de dinheiro em circulação e ajustam a taxa de juros para influenciar a economia e controlar a inflação, como por exemplo o nosso Banco Central ou o Banco dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, que ele é conhecido por usar as ferramentas de taxa de juros e operações de mercado aberto para controlar a oferta de dinheiro. Vamos supor que você tenha 10 bitcoins, sejam sua propriedade, no seu computador. Obviamente isso tudo está criptografado, você vai guardar em um lugar seguro, você pode até criptografar e guardar na nuvem, que também vai ser um backup bem mais seguro aí do que ficar confiando em um banco. E você pode fazer essas transações com quem você quiser no mundo inteiro, instantaneamente, sem nenhum intermediário. Essa é a verdadeira beleza do Bitcoin. Para os parceiros aí do YouTube, que ganham em dólar, o YouTube vai pagar em dólar e vai ser feita uma transferência internacional. Vai ter o banco como intermediário, então ele já vai cobrar um deságio aí. Cada dólar convertido vai ter alguns centavos que ele vai cobrar para você para fazer essa conversão, você já vai perder dinheiro. O banco vai te cobrar uma taxa também para essa operação de câmbio. O governo vai arrancar também dinheiro seu através do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nada disso acontece no Bitcoin. E além de tudo, o Bitcoin é totalmente anônimo. Ninguém sabe que foi você que transferiu aquelas Bitcoins para outra pessoa ou recebeu de alguma pessoa. Cada indivíduo fazer trocas voluntárias com outros indivíduos sem interferência do Estado, sem interferência do governo. Até porque o governo, através do Banco Central, começou a controlar e a ter o monopólio da moeda a partir do momento que ele viu que assim ele poderia controlar a economia inteira. Então, o Bitcoin é o primeiro passo para você separar o Estado da economia. E aí, a partir do momento
que o governo não puder mais usar sua força para cobrar impostos, né, e ele não puder te controlar, porque esse dinheiro não estará no banco, estará com você. E você vai poder fazer troca com quem você quiser. Aí, simplesmente, o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? Como é que ele vai proibir algo que é descentralizado? Impossível. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin não é controlado por nenhuma autoridade central. Em vez disso, ele é gerido por uma rede descentralizada de computadores conhecida como blockchain. As transações são verificadas por essa rede do Bitcoin, que ela é limitada em 21 milhões de unidades. O seu dinheiro suado é controlado e gerido pelo governo por meio de políticas fiscais e monetárias. A política fiscal envolve o uso de impostos, que no nosso país tem bastante, e gastos públicos, que no nosso país tem bastante. A máquina pública no Brasil, ela gasta mais do que ela arrecada, ela gasta muito, ela é muito cara, e isso influencia a economia do país. Economia é política. A política monetária, ela é administrada pelos bancos centrais para controlar essa oferta de dinheiro e a taxa de juros. Ou seja, o Banco Central, ele controla a impressão desse dinheiro. Se tem mais dinheiro no mercado, a moeda desvaloriza. Durante uma recessão, o governo pode aumentar os gastos públicos para estimular o crescimento econômico. Os bancos centrais, por outro lado, podem ajustar a taxa de juros e realizar operações de mercado aberto para controlar a inflação e estabilizar a moeda. Antigamente as pessoas usavam apenas moedas de metal como dinheiro em vez de cédulas. E as moedas faziam sentido porque eram feitas com metais que as pessoas achavam valiosos, como ouro ou prata. Pensem no ouro equivalente a $1 transformado em uma moeda. Pra mim tá valendo. Então qual é o problema? O problema é que o governo romano decidiu cunhar mais moedas sem ter encontrado mais ouro. Eles transformaram a mesma quantidade de ouro em ainda mais moedas. Como se usa dinheiro para fazer dinheiro? Exatamente a pergunta certa. Precisamos de mais moedas do que o ouro que temos. Raspem pedaços dessas moedas e derretam junto com outros metais. Mas com menos ouro nas moedas, isso não faz com que elas valham menos? Nós não te pagamos para fazer perguntas. Isso tá parecendo trapaça. Porque é mesmo, os governos fazem isso o tempo todo. Agora eu entendi. Quando se trapaceia para criar dinheiro novo, isso faz o dinheiro de todo mundo valer menos. Olha só como é mais leve. Exatamente. Quando o dinheiro perde seu valor, você precisa usar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. E isso se chama inflação. Nesse exato momento eu te pergunto, o governo vem cuidando da economia? Agora a gente fala de economia aqui no Brasil. O rombo nas contas do governo no ano passado foi o segundo maior da história. A equipe econômica formalizou hoje o corte no orçamento e divulgou uma estimativa pior do que a anterior para as contas públicas desse ano. A previsão agora está no limite de... Se você já foi no mercado e sente que o seu poder de compra está diminuindo e você tem a sensação de que você está gastando mais para comprar, você já tem essa resposta. Cada dia mais, tudo fica mais caro. Ano após ano, o real vem sendo desvalorizado. O governo não está preocupado em controlar a economia. Ele gasta desenfreadamente. O Bitcoin oferece uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, porque ele tem uma abordagem descentralizada, ou seja, nenhum banco central, nenhum país, nenhum governo controla o Bitcoin. O Bitcoin tem sua escassez programada, pois só vai existir 21 milhões de Bitcoin. Muitos países enfrentam uma crise econômica severa devido à má gestão financeira do governo. Exemplo disso é o que vem acontecendo na Venezuela. Dezenas de manifestantes venezuelanos e a polícia de choque se enfrentaram com pedras, coquetéis molotov e gás lacrimogênio. Na Argentina. A Argentina fechou 2023 com uma inflação de 211,4%. Do Zimbábue. Violência em Harare, a capital do Zimbábue. A polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes anti-governo com protesto. Eles também sofrem com hiperinflação. Nesses casos, a moeda ela perde o seu valor devido a políticas monetárias insustentáveis e a má gestão econômica. Esses exemplos destacam a importância de uma gestão monetária prudente.
Essas crises econômicas ressaltam a necessidade de uma solução alternativa resistente à inflação, porque tempo é dinheiro. Nós somos pagos com dinheiro e doamos tempo para isso. Só que o nosso dinheiro ele vem sido desvalorizado. Significa que o nosso tempo está valendo menos? Tempos atrás, com R$100 você fazia a compra do mês. Hoje, no mínimo, é com R$1.000. Só o básico. Pensa nisso. Como o Bitcoin funciona? O Bitcoin é uma forma de dinheiro digital que surgiu em 2009, criado por uma pessoa ou por um grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A rede do Bitcoin é baseada em uma tecnologia chamada blockchain. A blockchain é um tipo de livro digital onde todas as transações são registradas em blocos que são encadeados de forma segura e criptografada. Em outras palavras, a rede do Bitcoin é como um grande jogo de bloco de construção, mas em vez de ser aqueles blocos de brinquedos, são blocos digitais. O livro digital é assim, ó. Imagina que a gente tem um grande livro onde é anotado tudo o que acontece com o Bitcoin, como quem mandou dinheiro, para qual carteira que recebeu. Esse livro é chamado de blockchain. Dessa forma, conseguimos ver quanto de dinheiro que está sendo transicionado na rede, diferente do banco, onde nós não temos esse acesso. Não sabemos se o banco está imprimindo mais dinheiro ou não. Na blockchain, nós sabemos o caminho do Bitcoin até aquela carteira. Cada página desse livro é um bloco. Nesse bloco são registrados várias transações que são anotadas. Por exemplo, dizendo, João mandou um Bitcoin para Maria. Só que não vai ser usado o nome e sim o código criptografado da carteira. Para garantir que ninguém possa alterar essas anotações, elas são protegidas com uma espécie de código secreto chamado de criptografia. Isso torna o livro muito mais seguro. Diferente do dinheiro tradicional, que é controlado por um banco ou um governo, o Bitcoin não tem chefe ou uma entidade que manda nele. São pessoas que possuem computadores especiais chamados nós, e esses nós são como pequenos guardiões do livro digital blockchain, que mantém ele ativo. Ou seja, é o povo que mantém a rede ativa, não é o governo. São pessoas. Tá, beleza. Mas como saber quantos nós existem na rede? Como verificar se isso é verdade? Existem sites chamados exploradores da rede Bitcoin. Eles podem nos dar essa informação, essa estimativa de números de nós ativos. Um exemplo desses sites é o Bitnodes. Nesse site você consegue ver os nodes, os nós que estão ativos na rede. Satoshi! Gabi, como é que me achou, hein? Do mesmo jeito que achei minha dentadura. Olfato. Você tem cheiro de dentadura. Ah, fala sério. Eu preciso de alguém que me ajude a navegar pelas URLs. A internet mudou muito desde que eu a inventei com o Ogor. Brincadeira, ele não fez nada. Bom, eu entendo bem de internet, né? Gêmeos estimou seu Satoshi Nakamoto, o brilhante inovador, disruptor e inventor anônimo do Akicoin. É Bitcoin. Ah, não é Aki por causa da sua Aki? Aí, você não pode provar que eu tenho. Depois de inventar o Aki Bitcoin, o Satoshi desapareceu. Ninguém ouve falar dele desde 2010. Bom, não vamos perguntar sobre sua identidade nem quantas espinhas você tem, mas precisamos fazer uma pergunta importante. Bom, estamos divididos entre vender nosso fliperama vintage por dólares ou bitcoins. Qual é o melhor? Eu poderia falar ou poderia mostrar. Estamos na internet. Opa, esse é o primórdio da internet. Muito tempo antes de usarmos papel moeda, as pessoas usavam coisas como conchas. Isso faz sentido. Elas são tão lindas. E ainda podem ser um biquíni incrível. Ah, meus olhos. O povo algonquino usava conchas para fazer contas chamadas wampum. Quando os europeus chegaram na América, os algonquinos negociavam com eles usando o wampum como dinheiro. E o wampum foi uma excelente escolha para a moeda, porque era forte. Dinheiro bom é forte? Devemos usar meus ursos de goma. Estão endurecendo no meu bolso há semanas. Au! Não. Quando eu falo forte, quer dizer que era difícil de conseguir ou criar. E os ursos de goma não são uma ideia péssima apenas por serem nojentos. Também são má ideia porque são fáceis de fazer. Bom, e o que impediu o povo algonquino de produzir 1 milhão delas? Um número limitado de conchas aparecia no leito do mar a cada ano. Peguei uma! E cada wampum era feita à mão, o que exigia muito tempo e habilidade.
E quando a Hano conseguiu peles em troca de wampum, o trabalho duro de caçar foi trocado por uma coisa igualmente difícil. O dinheiro difícil de ser feito mantém o seu valor. Que legal! O wampum parece a forma perfeita de moeda. Os europeus também achavam, até as coisas mudarem. Quando ferramentas especializadas chegaram da Europa, fazer wampum ficou mais fácil e rápido. Os europeus também começaram a criar wampum falsa, sem conchas, usando materiais como pedra ou então vidro. De repente, o wampum que o Ahano tinha guardado não valia muito no comércio com a Europa. Quando ficou fácil fazer o dinheiro, o valor comercial desapareceu. Tá bom. Então, precisamos de uma moeda difícil de achar. Que tal o ouro? É uma boa ideia. O ouro é raro e difícil de minerar, mas como o ouro é pesado e difícil de carregar, os governos começaram a usar um papel moeda que representava o ouro, enquanto guardavam o ouro num cofre. Como um cupom que se troca $5 de papel moeda por $5 de ouro? Exato. O governo não podia imprimir mais dinheiro sem minerar mais ouro, e funcionava bem. As pessoas ficaram ricas e a sociedade prosperou. Papel moeda faz bastante sentido. Mas aí os governos ficaram gananciosos e, em vez de produzirem a quantidade de papel moeda equivalente ao ouro, começaram a imprimir mais dinheiro sem parar. Papel moeda não faz muito sentido. As pessoas trabalhavam a vida toda para guardar papel moeda e acabavam perdendo tudo para a inflação quando o governo facilitou a criação de dinheiro. Parece exatamente o mesmo problema da wampum de concha. E quando o dinheiro é fácil de criar, a sociedade começa a quebrar. E como fazemos um dinheiro fácil de carregar, mas que seja difícil de criar? Bom, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu fiquei irritado com o dinheiro do governo, com a corrupção, a manipulação, então eu criei uma moeda digital. Dinheiro que é mantido num computador, né? Exato. Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra sem o envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. O cara que desprezou meus ursos de goma acha que dinheiro de computador é forte. É a moeda mais forte já inventada. É muito difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que um computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá num computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin... 18 quilos de ursos de goma, 2 bitcoins. Ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo. Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin e qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Tuxê. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas no mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion, pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí. Eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista o que está disposto a perder, já sabemos. Legal, acho que entendi. Uma boa moeda deve ser fácil de usar, mas deve ser difícil de criar. E como o Bitcoin é digital, é rápido e barato de usar, além do blockchain dificultar a inflação. Obrigada, Sr. Satoshi. Cadê? Sr. Satoshi? Cada vez que alguém faz uma transação, esses nós, ele verifica se tá tudo certo. Vamos lá.
Eu peguei aqui meus 10 Bitcoin e mandei para uma carteira minha, um aplicativo no meu celular. O Bitcoin vai sair da rede e vai para minha carteira, e nessa carteira eu posso usar essa carteira para pagar alguns estabelecimentos que aceitam pagamentos em Bitcoin, inclusive tem no Brasil. Você pode acessar o Bitcoin Map, vai mostrar para você, vai mapear próximo da sua região que aceita Bitcoin ou paga outros serviços com Bitcoin. E aí você tira da rede, o nó vai validar essa transação e vai mandar para sua carteira. É como se fosse o Pix. Isso garante que ninguém pode duplicar um Bitcoin. A segurança da rede Bitcoin é garantida por um processo chamado mineração. Mineração é a atividade que resolve complexos problemas matemáticos para validar e adicionar novos blocos à blockchain. Mineradores são recompensados com novos Bitcoins pelo seu trabalho, e esse processo ajuda a proteger a rede contra fraudes e ataque. A segurança do Bitcoin é uma das maiores vantagens. A blockchain é resistente a ataques devido à sua estrutura descentralizada e ao trabalho de mineração. A criptografia avançada usada para proteger as transações e o processo de consenso dos mineradores ajudam a prevenir fraudes e ataques cibernéticos. Todas as transações são registradas publicamente na blockchain, o que significa que qualquer pessoa pode verificar a autenticidade da transação. Uma vez que uma transação é adicionada, ela não pode ser alterada ou removida, garantindo assim a integridade dos blocos. O Bitcoin oferece um sistema financeiro mais acessível, especialmente para pessoas de regiões onde os serviços bancários são limitados. Qualquer pessoa com acesso à internet pode participar da rede Bitcoin comprando ou vendendo Bitcoin. Ele representa uma inovação significativa na forma de como pensamos sobre dinheiro e transações. Sua rede descentralizada, segurança avançada e oferta limitada proporcionam uma alternativa sólida e confiável às moedas fiduciárias. À medida que o mundo se adapta à digitalização, o Bitcoin pode desempenhar um papel crescente na economia global, oferecendo novas oportunidades para indivíduos e empresas. Compreender a evolução do dinheiro e a inovação do Bitcoin é essencial para apreciar as transformações do sistema financeiro. No próximo episódio, vamos explorar como obter e armazenar Bitcoin de forma segura. Não se esqueça de curtir, deixe suas dúvidas nos comentários, se inscreva para mais conteúdos sobre Bitcoin, criptomoedas e opiniões públicas. Até a próxima.